Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A cidade de São José dos Campos, em São Paulo, tem início de ano positivo para o transporte público municipal, destacando aumento no número de viagens e veículos disponíveis. O ano de 2023 foi marcado pela substituição de ônibus antigos por modelos 0 km e investimentos significativos em modernização de pontos, além de aprimoramentos nos sistemas de acompanhamento de linhas e pagamento de passagens. As melhorias implementadas resultaram em um acréscimo de 301 viagens diárias em dezembro de 2023, principalmente nos horários de pico durante os dias úteis. Ao longo do ano, a frota foi reforçada com a incorporação de 17 novos ônibus, elevando o total para 356, enquanto 16 veículos mais antigos foram substituídos por modelos 0 km. A expectativa é que, até o final deste mês de janeiro de 2024, a inclusão de mais 6 veículos proporcione um acréscimo de 49 viagens, totalizando 350 nos dias úteis, um aumento significativo de 5,7%. Paralelamente, o número de usuários apresentou um aumento de 3,7% ao longo do mesmo período. Em um esforço adicional, VLPs, veículos leves sobre pneus, foram disponibilizados nos horários de pico da manhã e tarde, proporcionando viagens extras nas linhas estratégicas 128, Urbanova via Colinas ao Terminal Central, 331, Campos dos Alemães ao Jardim Aquários, 204A, Novo Horizonte ao Centro e 341B, Ecocampus de São José à Avenida José Longo. Um procedimento criminal preparatório foi instaurado pela Polícia Federal para investigar denúncias que apontam para as possíveis respostas do porquê a licitação para o serviço de ônibus de Campinas acabou deserta, ou seja, sem interessados apresentando propostas. A Polícia Federal deve investigar o caso, pois representantes de empresas interessadas em operar o sistema compareceram no local da entrega de envelopes com propostas, mas saíram sem formalizar entregas. Vale ressaltar que a Prefeitura Municipal não é alvo de investigação, mas foi anunciada pela PF para fornecer informações sobre o processo licitatório. O edital da licitação deserta pedia 15 anos de prestação de serviços ao transporte coletivo municipal por ônibus, com possibilidade de prorrogação por mais 5 anos. O valor era de 8,2 bilhões de reais. No último dia 4 de janeiro, na quinta-feira, a Autoaviação São Luís, que adquiriu a Aviação Sandra, assume as operações da empresa que atua no transporte intermunicipal de passageiros de Minas Gerais, predominantemente na região dos municípios de Congonhas, do Campo, Caxambu, Conselheiro Lafayette, São João del Rei, Jaciaba, entre outras. A empresa atuou por mais de 60 anos na região. A Autoaviação São Luís pretende não alterar os serviços prestados atualmente pela Aviação São Luís, pela Aviação Sandra, e planeja ampliar e melhorar as atuais operações da Sandra. Capitaneada por Vander Odilson, a Autoaviação São Luís tem sede na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e foi fundada em 1969 e é referência no fretamento empresarial em Minas Gerais. Sua frota passa por renovação constante e é uma das mais novas do estado. A Aviação Sandra foi instituída em 8 de julho de 1958 pelos sócios José Marcos de Souza, José Fesberto Sobrinho e Anacleto Basílio Gonçalves Milagres, sucedendo uma pequena empresa formada à época por tão somente 2 ônibus que atendiam a linha Conselheiro Lafayette a Belo Horizonte. Os 3 adquirentes, todos já integrados no ramo de transporte coletivo urbano, inclusive na cidade de Belo Horizonte, e intermunicipal como proprietários da Aviação Rio Espera, linha Conselheiro Lafayette ao Rio Espera, e da Aviação Boa Vista, linha Belo Horizonte Juiz de Fora, constituíram um grupo, o intitulado Grupo Sandra, cuja solidez se estendeu até o final da vida de cada um de seus membros, ostentando o lema, tantas vezes destacando em discursos e saudações públicas pelo sócio Anacleto Basílio Milagres, Auriverde Pendão da minha terra, que se manifesta incrustado nas cores da sua frota
e em seu logotipo sobreposto em um trevo de 4 folhas. Em superveniente processo de ampliação, passou a empresa a compreender itinerários que atendem às cidades de Belo Horizonte, adjacências, Congonhas do Campo, Caxambu, Pirapora, São João del Rei, Jaciaba e desdobramentos, além de diversificar-se em um conglomerado urbano. Atualmente prossegue a sexagenária Viação Sandra, constituída pelos sucessores do grupo originário e administrada pelo sócio Álvaro Agripino de Souza, com sede na cidade de Conselheiro Lafayette, prima por bem equipadas dependências próprias nas diversas cidades de seu percurso. Uma equipe de seletos e treinados profissionais nas diversas áreas administrativas e técnicas, nos vários setores, regiões de seu trajeto e uma frota de confortáveis veículos de modo a ofertar segurança, conforto e o melhor atendimento aos usuários. O primeiro dos 12 campeões invictos 10,50 adquiridos pela empresa Contígio de Transportes iniciou suas operações na noite desta última sexta-feira, dia 12, e a linha escolhida é uma das mais movimentadas da empresa mineira, a rota que liga Belo Horizonte a Guarapari, no Espírito Santo. O veículo de prefixo 7100 foi escalado para a viagem e realizou horário extra, das 10h15 da noite partindo da capital mineira. Ele chegou no terminal rodoviário Governador Israel Pinheiro às 9h57 da noite e partiu às 10h27 da noite após concluir o embarque. Os novos ônibus, assim como os outros 11, é equipado com chassi Scania K320C 4x2 Euro 6, que apresenta 320 cavalos de potência, 1.900 RPM e torque de 1.600 Nm. Tanto a carroceria como o chassi são inéditos na frota da Contígio. Conforto é o que não falta nesses novos ônibus. São 42 poltronas executivas com 4 níveis de reclinação, descanso para pés e pernas, cintos de segurança, porta-copos e tomadas USB da marca Orbi, individuais localizadas na porta-pacotes, onde também estão as luzes de leitura direcionais para cada passageiro, encomendados para atender às operações intermunicipais da Contígio nos estados da Bahia e Ceará, renovando a frota que atualmente opera nessas localidades. O veículo estava em Belo Horizonte, na sede da empresa, para realizar o processo de emplacamento e documentação antes de ser enviado para o seu respectivo estado. Devido à alta demanda da temporada de verão e a necessidade de carro extra, ele foi escalado, já que possui a mesma configuração e conforto dos demais carros da empresa, apenas com um número menor de assentos por veículo. Em deliberação de número 3, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 17 de janeiro, o diretor-geral da NTT suspendeu sob júdice a pena de cassação de autorização de fretamento da Santa Maria Turismo Limitada, mais conhecida como Samatur. A pena foi aplicada pela deliberação número 125 de 27 de abril de 2023. A medida, assinada pelo diretor-geral Rafael Vitale Rodrigues, publicada nesta última quarta-feira, dia 17, cedeu um estrito cumprimento à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento. A pena de cassação à Samatur foi aplicada por não respeitar a operação em regime fechado. A empresa transportadora que se utilizar do termo de autorização para fretamento contínuo, fretamento eventual ou turístico para a prática de qualquer outra modalidade de transporte diversa da que lhe foi autorizada será declarada inidônea e terá seu registro cadastral cassado imediatamente, sem prejuízo da responsabilidade civil e das demais penalidades previstas neste decreto. A NTT, por meio da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, publicou 3 decisões na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 18. Todas elas autorizando 35 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento, sendo, veja a seguir, a relação das empresas atendidas. A decisão Supras número 49, Eleandro dos Santos Limitada, Impacto Expresso Turismo Limitada, José Heleno a Isabel Tour Limitada, Multivias Locações e Viagens Limitada e WIB Turismo e Borracharia Limitada.
Já a decisão Supras número 50, a Aran Transportes e Fretamento Limitada, Azevedo Transporte Limitada, Peságio Tour Limitada, CR Transportes e Turismo, Diomerio Oliveira Pinto, Elegância Tour e Locações, Jussena Transportes e Locações, Murilo Tour Transportes Terrestres e Locação, NSA Turismo Limitada, Samuel Rezende Carvalho, 7 Transportes e Turismo, Transporte Falavinha Júnior, Transportes e Locadora de Veículos Real Maia, Transportes JE Forte Sul, Via Vale Turismo, Fretamento e Locação e Xande Tour Limitada. Já a decisão Supras número 51, a Asas Transportes, Araratu Transporte e Turismo, Cristiano Severino da Silva, CS Transporte e Turismo, Expresso New Service, Fernando Pinto dos Santos, Icarotur Transportes, J Firmo Transportes e Serviços, Mariano e Mariano Transportes, Moreira e Feliciano Transporte Limitada, Sivan Transportes e Turismo, SVS Transportes, 31 Transportes e Top Bus Brasil Viagens Limitada. Há quase 2 anos, em 9 de outubro de 2022, a fabricante Eletra anunciava um ônibus elétrico que reuniria as tecnologias a bateria e trolebus conectado à rede Eletra. Era o e-Trol. Nesta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024, a empresa anunciou o lançamento do modelo com 21,5 metros de comprimento, ainda para este mês. A companhia anunciou ainda, nesta terça-feira, que também lançará versões de piso alto para os ônibus elétricos de 15 e 12,1 metros, permitindo ampla adequação às características de cada rota. Outro anúncio é que em janeiro a Eletra manda para homologação na SP Trans ônibus elétrico de 21,5 metros e de 12,8 metros com recarga de oportunidade, ou seja, a possibilidade de carregamentos rápidos e parciais das baterias em terminais bolsões e paradas de maior permanência, por exemplo. O Expresso Gardênia, que opera diversas linhas intermunicipais ligando Belo Horizonte aos vários municípios do sul de Minas, poderá perder a concessão do governo de Minas. A empresa de ônibus é alvo de inúmeras reclamações nos últimos anos, após seus veículos apresentarem diversos problemas. Em meio à recuperação judicial, o Expresso Gardênia, que seguia sem renovar parte da frota, passou a alugar ônibus mais novos para atender seus clientes. O governo de Minas Gerais iniciou no dia 23 de dezembro de 2023 uma análise para reincidir o contrato de concessão com a empresa de ônibus. O pedido surgiu da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia de Minas. Ao que tudo indica, os deputados conseguiram reunir provas significativas para a empresa deixar a operação no estado. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado informa que no ano passado a empresa passou por 66 vistorias que resultaram em 365 notificações de irregularidades a serem corrigidas. Seguem em andamento alguns processos administrativos e pedidos de correção de irregularidades nos serviços prestados. Na época, o Expresso Gardênia informa que a pandemia de Covid-19 impactou as finanças da empresa e houve redução de passageiros. Segundo a empresa, tal situação impactou o quadro financeiro e levou à recuperação judicial. A empresa afirmou ainda que iria cumprir o contrato de 30 anos com o governo do estado de Minas Gerais. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba condenou a empresa Expresso Guanabara a pagar a indenização de R$70 mil a uma passageira que perdeu os 2 filhos e se feriu gravemente em um acidente envolvendo um ônibus da empresa. Cabe recurso. O acórdão é de 29 de novembro de 2023 e foi divulgado nesta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. O desembargador João Batista Barbosa, relator do processo, atendeu a recurso oriundo da segunda vara mista de Baiux, que pedia elevação no valor da indenização. Segundo a comunicação no Tribunal de Justiça da Paraíba, a autora da ação, juntamente com 2 filhos menores, embarcou em um ônibus pertencente à empresa no dia 7 de janeiro de 2012, no trajeto Campina Grande a Cajazeiras. Durante a viagem, o ônibus se envolveu em um acidente onde morreram seus 2 filhos, ficando a autora em estado grave.
De acordo com os autos, o motorista do ônibus cruzou a linha divisória de fluxo passando para a contramão da direção, colidindo lateralmente com uma carreta e conforme boletim de acidente de trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal. Para o relator do processo, restaram demonstradas a conduta comissiva do motorista do ônibus, o nexo de causalidade entre a conduta e o dono, como também a inexistência de excludentes de responsabilidade. Já no tocante ao valor da indenização por danos morais, arbitrado na sentença de R$60 mil, o relator entendeu de majorar para R$70 mil, por ser condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo. Somente na cidade de São Paulo, em todo o ano de 2023, os atropelamentos por ônibus cresceram 54% em relação a 2022. De acordo com os dados do Infociga, de responsabilidade do Detran, perderam a vida na capital paulista de janeiro de 2023 dezembro de 2023, 68 pessoas. Em semelhante período de 2022, morreram em atropelamentos por ônibus 44 pessoas. O número do Infociga são oficiais e levam em consideração todos os tipos de ônibus que passam pela cidade: urbanos municipais gerenciados pela SP Trans, metropolitanos urbanos e seletivos intermunicipais gerenciados pela EMTU, de fretamento e rodoviários intermunicipais e interestaduais. Também são considerados modelos como micro-ônibus, mini-ônibus, básicos, padrões, articulados, superarticulados e até os de 2 andares de viagens longas. Entretanto, a frota de ônibus urbanos municipais gerenciados pela SP Trans é bem maior e, consequentemente, são várias as ocorrências com este tipo de coletivo. São mais de 12 mil ônibus urbanos gerenciados pela SP Trans por dia na cidade de São Paulo. Em 2023, os casos de atropelamentos envolvendo ônibus chamaram tanto a atenção que a SP Trans anunciou em abril, naquele ano, mega treinamento especial para os 30 mil motoristas do sistema da capital paulista. Os treinamentos começaram em 17 de abril de 2023 e foram divididos em 3 módulos que somariam 24 horas para cada condutor. O prazo final estipulado na ocasião para que o programa fosse concluído com todos os motoristas capacitados era 31 de dezembro de 2023. Mas o prazo não foi cumprido e agora, segundo a própria Prefeitura de São Paulo, a nova data limite é 31 de janeiro de 2024. Se não cumprirem de acordo com a SP Trans, as empresas de ônibus serão multadas. Em 2023, uma parte significativa dos atropelamentos ocorreu no momento de embarque e desembarque nos ônibus. Muitos ônibus em São Paulo andavam com o anjo da guarda desligado ou defeituoso. O anjo da guarda é um dispositivo que corta a aceleração do ônibus com as portas abertas. Após as denúncias e série de reportagens, as fiscalizações sobre o funcionamento do anjo da guarda foram intensificadas. De acordo com o Infociga, que considera todos os tipos de ônibus, em 2023, os meses que mais morreram pessoas foram março e outubro, com 9 mortes cada, seguidos de maio e dezembro com 8 mortes cada. Abril foi o mês menos letal, com 2 pessoas mortas em atropelamento por ônibus. A Prefeitura de Joinville abre enquete para a escolha do novo layout dos ônibus do transporte coletivo. Até o dia 16 de fevereiro, a população tem a oportunidade de influenciar na seleção do novo visual dos ônibus do transporte coletivo de Joinville. Para expressar sua opinião, basta acessar o site oficial e responder às perguntas disponíveis. O processo apresenta 3 opções, todas baseadas na identidade visual do Sistema de Mobilidade de Joinville, o SIMOB. Esses layouts levam em consideração aspectos cruciais relacionados à segurança e manutenção dos veículos. A iniciativa partiu da Buscar, empresa de ônibus com raízes em Joinville e agora integrante do grupo Caio Induscar. Os modelos foram elaborados por especialistas em design e transporte coletivo, com o projetista da Buscar Samuel Marcelai, com mais de 20 anos de experiência responsável pelos desenhos finais.
As tonalidades de azul, cinza e branco, presentes na identidade visual do Simob, criada pela Mágica Comunicação, foram incorporadas nos layouts. Estes novos designs dos ônibus marcarão o início das operações do Simob, que entrará em ação após o desfecho da primeira licitação do transporte coletivo na cidade. Atualmente, o processo de licitação encontra-se em fase de tramitação interna do edital para ajustes finais antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um motorista da empresa Veracruz acabou agredido por volta de 5h30 da tarde na última quarta-feira, dia 10 de janeiro, durante uma briga de trânsito na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o motorista fazia o trecho TI Cajueiro Seco Marcos Freire e entrou em discussão com 2 homens em uma moto. Segundo a entidade, os homens, após atingirem o rodoviário na cabeça com os capacetes, entraram no ônibus e seguiram com as agressões. Entre as agressões dadas por um dos motociclistas foram socos e tapas no rosto do motorista do ônibus. A ação chamou a atenção de passageiros. Agentes do SAMU acabaram acionados para a ocorrência. Os agressores fugiram no local e, durante a fuga, um homem que seguia na garupa da moto cobriu a placa do veículo. O rodoviário foi atendido no Hospital de Restauração no bairro do Derby e teve alta na mesma noite. A Polícia Civil do Pernambuco não se informa se já está investigando o caso. Um ônibus rodoviário da aviação Eucatu, equipado com chassi Mercedes-Benz, acabou tombando neste último domingo, dia 14, na BR-319, nas proximidades da cidade de Humaitá. Em um vídeo que é publicado em uma das redes sociais, é possível ver o coletivo fora da pista tombado no meio da vegetação. Não é possível precisar saber que horas o veículo sofreu o acidente e se o mesmo seguia viagem com passageiros. Alguns minutos após o registro do tombamento, outro veículo da empresa é visto com problema mecânico na BR-319. A aviação Eucatu não informa detalhes sobre a ocorrência. Uma colisão entre um ônibus e um veículo de passeio deixou 4 mortos na madrugada desta última segunda-feira, dia 15, na rodovia estadual MS 338, no município de Bataguaçu, no interior do Mato Grosso do Sul. O ônibus seguia com bolivianos de Corumbá com destino à cidade de São Paulo, como informa a Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul. De acordo com a corporação, o condutor do ônibus disse que o carro seguia em zigue-zague e que tentou desviar do veículo. Com a colisão, o carro modelo Renault Clio ficou totalmente destruído. Entre as vítimas estão 3 adultos e uma criança, que ainda não tiveram os nomes revelados. Agentes do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência. A causa do acidente segue analisada. No Mato Grosso do Sul, uma passageira de 17 anos que não teve a sua identidade revelada acabou tendo um parto feito dentro de um ônibus na manhã da última segunda-feira, dia 15 de janeiro, que seguia estacionado em uma churrascaria às margens da BR-267. O fato ocorreu no distrito da Nova Casa Verde, em Nova Andradina, com atendimento de agente do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. O coletivo teria saído de São Paulo com destino à Bolívia, e um médico ajudou na condução do parto dentro do coletivo. A adolescente e o bebê acabaram encaminhadas para a unidade de saúde de Nova Casa Verde, acompanhadas pelo pai e pelo médico boliviano. Um ônibus rodoviário do Expresso Gardênia, que fazia a linha Passos-Belo Horizonte, apresentou vazamento de água durante a viagem, chamando a atenção dos passageiros. O transtorno ocorreu na última quinta-feira, dia 11, quando um cliente da empresa pagou quase R$ 170 para viajar em um ônibus com goteiras. De acordo com a cliente, o vazamento de água saía do ar-condicionado e passou a molhar o corredor e as poltronas do coletivo. Ao longo da viagem, o motorista teria informado que não haveria possibilidade de trocar de ônibus, pois não havia outros veículos disponíveis. O Expresso Gardênia, que coleciona reclamações dos clientes nos últimos dias, informa que o problema aconteceu na carroceria do ônibus. A empresa afirma que drones do ar-condicionado eventualmente podem entupir com poeira e consequentemente transbordar. Ao chegar em Belo Horizonte, o coletivo teria passado por uma manutenção de rotina.
Um ônibus rodoviário que seguia transportando cerca de 40 crianças de Castelândia até o município de Quirinópolis acabou pegando fogo na tarde desta segunda-feira, dia 15, na rodovia estadual GO 164 em Quirinópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus parou na faixa de rolamento assim que o incêndio se iniciou. Não houve feridos. Agentes da Polícia Militar Rodoviária de Goiás acabaram atendendo a ocorrência. A Prefeitura de Castelândia lamentou o incidente e disse em nota que presta assistência às crianças e ao motorista. A causa do incidente segue analisada. Um homem acabou preso após sequestrar um ônibus municipal de Santo André na manhã desta terça-feira, dia 16, onde mantinha o motorista do coletivo como refém por cerca de 1 hora na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a polícia, o bandido embarcou no ônibus por volta das 6 da manhã, na altura do bairro Vila Luzita, e determinou que o motorista seguisse até o Paço Municipal em Santo André. Ao longo do percurso, diversos passageiros acabaram libertados e desembarcaram no ônibus sem ferimentos. O homem, que não teve a identidade revelada, seguia com uma faca ameaçando o motorista do coletivo. O bandido queria falar com o prefeito, porém não há informações sobre o assunto dessa conversa. Depois de cerca de 40 minutos, o motorista acabou liberado e o homem preso por agentes da Polícia Militar de São Paulo. Ele está encaminhado ao 2º Distrito Policial de Santo André, onde o caso está sendo registrado. A empresa Suzantur informou que está prestando apoio ao motorista e aos passageiros, colocando-se à disposição para que o for necessário. Um acidente envolvendo um ônibus da Malitu e uma carreta bitrem acabou deixando uma pessoa ferida na madrugada desta terça-feira, dia 16 de janeiro, como informa a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. De acordo com a corporação, um acidente ocorreu na altura do quilômetro 71 da Rodovia dos Bandeirantes em Itapeva, no interior de São Paulo. A carreta precisou mudar de faixa quando o ônibus acabou batendo na traseira, danificando o tanque e causando vazamento de combustível. Agentes da concessionária que administra o trecho e do Corpo de Bombeiros de São Paulo atenderam a ocorrência. Um passageiro do ônibus acabou ferido e foi encaminhado para o Hospital São Vicente, na cidade de Jundiaí. O ônibus saiu de Catanduva e seguia com 59 passageiros, com destino a São Paulo. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi acionada. Embora o óleo tenha vazado pela pista, o líquido não comprometeu os mananciais da região, segundo a CETESB. A causa do acidente segue analisada. Um ônibus da Expresso Brasileiro acabou saindo da pista na tarde desta segunda-feira, dia 15, após a barra de direção apresentar uma falha. O coletivo, que fazia a linha Teixeira de Freitas a Itanhaém, saiu da pista por volta de 3h30 da tarde, antes de quase bater em um veículo na BA 290. De acordo com informações preliminares, a barra de direção do coletivo teria quebrado, o que resultou na perda do controle do ônibus. Outro ônibus acabou disponibilizado para seguir viagem em segurança com os passageiros. Agentes da Polícia Militar Rodoviária da Bahia atenderam a ocorrência. Um ônibus rodoviário da Aviação Mota acabou saindo da pista quando seguia viagem pela BR-060, nas proximidades de Paraíso das Águas. De acordo com a PRF, o coletivo fazia a linha Goiânia a Campo Grande e saiu da rodovia após o motorista desviar de uma anta. O animal seguia na rodovia e, para evitar a colisão, ao desviar do mesmo, o ônibus acabou saindo da pista cerca de 30 metros da rodovia. A corporação informa que, apesar do susto na manhã desta terça-feira, dia 16, não houve feridos. Um outro coletivo precisou ser encaminhado para transportar os clientes da empresa em segurança. Um ônibus urbano que estaria desgovernado acabou atropelando e matando uma menina de 12 anos no fim da manhã desta terça-feira de 16, no estacionamento do Clube Faisão Resort, no distrito de Vale Verde, em Caratinga, Minas Gerais. A criança e outras pessoas da família seguiam embaixo de uma árvore, aproveitando a sombra, quando o coletivo atingiu o local. O coletivo, que costuma ser utilizado para o transporte de funcionários do Clube Faisão, seguia estacionado próximo. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência e os feridos encaminhados para um hospital em Ipatinga. Um homem que não teve a sua identidade revelada acabou morrendo atropelado por um ônibus da Marlinha Azul na madrugada desta terça-feira de 16 de janeiro. De acordo com a PRF, o acidente ocorreu próximo da ponte do rio Itanhaém, em Teixeira de Freitas. Agentes do SAMU acabaram acionados para a ocorrência e confirmaram o óbito da vítima no local.
Aos agentes, o motorista teria informado que o ônibus surgiu na altura do quilômetro 870 da BR-101, não sendo possível evitar a colisão. Um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias, que fazia a linha 366/323, bairro Esperança via Ponte de Ferro, pegou fogo por volta de 7h40 da manhã, no centro de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na rua Silva Jardim e chamou a atenção de moradores e turistas. A Prefeitura de Petrópolis informa que agentes da SP Trans e da Guarda Municipal acabaram acionados para a ocorrência. Apesar do susto, não houve feridos. A empresa informa que está adotando uma investigação rigorosa para descobrir o que ocorreu. Um ônibus urbano da empresa Transportes Barata acabou pegando fogo na manhã desta quarta-feira de 17 na Avenida Rotary, na Cidade Nova, em Ananindeua, conforme o Corpo de Bombeiros do Pará. De acordo com a corporação, o coletivo seguia fazendo a linha Distrito Industrial à Cidade Nova quando o fogo se espalhou rapidamente. Ainda segundo os bombeiros, não houve feridos. A Semutran informou ainda que detectou que o veículo apresenta vistoria e licenciamento em dia. A Polícia Militar de São Paulo informa que uma mulher de 42 anos acabou presa na noite desta última terça-feira, dia 16, após furtar um micro-ônibus e por estar embriagada ao volante na zona leste da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada às 9h40 da noite na rua Doutor Meira Pena. A mulher, que não teve sua identidade revelada, assumiu o volante após o motorista desembarcar para entregar um relatório. A SP Trans informa que o coletivo da Pêssego Transportes operava na linha 302710 CPTM Guianazes ao shopping Aricanduva. O caso acabou registrado na 53ª DP do Parque do Carmo. Uma idosa de cerca de 65 anos e que não teve seu nome informado acabou morrendo atropelada por um ônibus metropolitano que fazia linha 301C terminal Ibirité a BH, na Avenida Amazonas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na manhã desta última quarta-feira de 17, na altura do bairro Prado. Agentes do SAMU acabaram atendendo a ocorrência. O Sintran lamentou o acidente e informou que acompanha a apuração do ocorrido. Segundo a entidade, o coletivo acabou recolhido e o motorista estará afastado das operações durante o processo. Uma colisão envolvendo um ônibus e um caminhão na madrugada desta quarta-feira, dia 18, deixou ao menos 3 pessoas feridas na BR-153, na cidade de Pontalina, no interior do estado de Goiás, como informa o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o coletivo seguia no sentido Morrinho a Pontalina e bateu na traseira do caminhão parado no acostamento. O motorista de 54 anos acabou preso às ferragens e foi resgatado e encaminhado para a UPA, e a unidade de saúde informa que a vítima apresentou suspeita de hemorragia abdominal e traumatismo craniano grave. 2 outras pessoas apresentaram ferimentos e acabaram atendidas no local e liberadas em seguida. Um ônibus da Autoaviação Palmares acabou incendiado na noite desta última quarta-feira, dia 17, no bairro Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Rio Ônibus, a retirada de mais um ônibus de operação na região impacta diretamente a vida de 2.000 passageiros. O coletivo teria sido incendiado em um ato de vandalismo por causa da falta de energia elétrica e água na região. Esse é o primeiro coletivo incendiado de forma criminosa neste ano de 2024. O Rio Ônibus informa que reforça a urgência de ações efetivas por causa de autoridades de segurança pública para garantir o direito de ir e vir do carioca. Um ônibus urbano da empresa Josense Transportes acabou incendiado por volta de 9h40 da noite desta última quinta-feira, dia 18, na estrada Joel de Paulo, no bairro Jardim São José II, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu completamente o veículo e, apesar do susto, não houve feridos. Durante o ato de vandalismo contra o transporte municipal, diversas linhas acabaram ficando sem circulação dos coletivos. A empresa informa que 7 homens encapuzados abordaram o coletivo e que o motorista acabou roubado e agredido. Na quarta, populares já haviam protestado colocando fogo em pneus.
Um ônibus urbano acabou pegando fogo no início da manhã desta sexta-feira, dia 19, na BR-040, no bairro Califórnia, na região noroeste de Belo Horizonte, complicando o trânsito, como informa a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a concessionária Via 040, que administra o trecho, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 532 da rodovia. Segundo informações, não houve feridos. O fluxo de veículo acabou interditado provisoriamente e depois foi liberado. Há registro de lentidão em cerca de 5 quilômetros. O Corpo de Bombeiros informa que não havia passageiros no coletivo e que o combate às chamas foram auxiliadas pela Via 040. A causa do incidente segue analisada. Um ônibus do consórcio Santa Cruz acabou pegando fogo na manhã desta sexta-feira, dia 19, na estrada do Camboatá, nas proximidades do Terminal Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Operações Rio, o fogo teria se iniciado pouco antes das 8 da manhã. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados para a ocorrência e conseguiram conter as chamas. O fluxo de veículos na região ficou lento por conta do incêndio de um coletivo. A estrada do Camboatá é conhecida por moradores devido ao alto número de assaltos em veículos. A causa do acidente segue analisada. Um ônibus da Autoaviação Transcap acabou pegando fogo na manhã desta última quinta-feira, dia 18, dentro da garagem, na cidade de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações, o coletivo seguia estacionado na garagem quando teria apresentado uma pane elétrica e o coletivo ficou totalmente destruído. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados para combater as chamas. A SP Trans informa que não houve transtornos aos passageiros ou prejuízos no atendimento à população da região. Um acidente com um ônibus rodoviário acabou deixando diversas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, dia 19, na rodovia PI 114. O coletivo seguia viagem entre os municípios de Cabaceiras do Piauí e Campo Maior quando saiu da rodovia. Agentes do SAMU acabaram acionados para atender a ocorrência. O número de feridos não foi informado até a publicação desta reportagem. Os feridos estão encaminhados para o Hospital Regional de Campo Maior. Um acidente com um ônibus da empresa Caraçá Transportes e Turismo por volta de 11h30 da manhã assustou os passageiros após o coletivo quebrar a direção. O coletivo seguia a viagem na estrada na rua Conceição Caldeira, no bairro São José, quando a barra da direção quebrou e o ônibus perdeu o controle. Ao perder o controle da direção, o motorista, que seguia em baixa velocidade, acabou batendo contra um muro de uma residência. Apesar do susto, não houve feridos. A empresa precisou disponibilizar outro ônibus para atender aos clientes em segurança. Um micro-ônibus Volare acabou tomando por volta de 7h40 da manhã desta sexta-feira, de 19, quando seguia viagem por uma estrada de terra na zona rural, no município de Fraiburgo, em Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 11 pessoas estavam a bordo e apresentaram ferimentos leves. Os passageiros do motorista seguiram assustados e recusaram atendimento, informando estarem bem. O coletivo, que seria fretado por uma empresa, passará por uma perícia. A empresa encaminhou todos os seus funcionários para um hospital da região para seguir procedimentos internos da empresa. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. A cidade de São José dos Campos vive um clima de medo e terror, com um registro de 3 ônibus incendiados nas últimas 24 horas, afetando a mobilidade urbana municipal. Nesta quinta-feira, dia 18, moradores atearam fogo em pneu dianteiro em um protesto contra a morte de um homem de 34 anos em um confronto contra policiais militares. O primeiro coletivo incendiado estava no Jardim Coqueiro, na região conhecida pela polícia como a Cidade de Deus. Agentes do Corpo de Bombeiros de São Paulo conseguiram conter as chamas, porém o coletivo da aviação jossense ficou totalmente destruído. A prefeitura disse que lamenta a ação dos criminosos. Na tarde desta sexta-feira, 2 ônibus da mesma empresa acabaram incendiados uma das proximidades, na Praça 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte. O terceiro ônibus queimado estava perto do ponto final. A prefeitura informa que o terceiro coletivo acabou recolhido após populares conseguirem conter as chamas. A aviação jossense se manifestou por nota. Um ônibus da empresa Gil Turismo, que saiu de Cansação da Bahia e seguia para São Paulo, acabou tombando na madrugada deste sábado, dia 20, na rodovia Fernão Dias, na BR-381, em Camanducaia.
O ônibus seguia transportando 53 pessoas e alguns passageiros apresentaram ferimentos diversos. A concessionária Artéries Fernão Dias e o SAMU atenderam a ocorrência. De acordo com a Artéries, 7 pessoas acabaram encaminhadas para a unidade de saúde de Manducaia e outras 3 para Extrema. Um acidente entre um carro e um ônibus deixou 5 pessoas feridas, entre elas uma mulher, 3 homens e uma criança de 5 anos, na noite desta última sexta-feira na entrada municipal de Minasul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no sentido Serra Verde e chamou a atenção de quem passava pela região. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram levados para o Hospital Municipal da região. Na última quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, morreu aos 76 anos o empresário Moacir Luiz Bogo, ex-presidente da Gideon, empresa de transporte coletivo, e da Associação Empresarial de Joinville. Ele sofreu uma aneurisma e não resistiu a complicações no pós-operatório. Em Joinville, Santa Catarina, Moacir Bogo foi uma das figuras a incentivar o mercado no transporte coletivo, com a própria empresa de ônibus a Verde Mares. Além disso, foi dono de um teleférico de 1,5 km de extensão em Aparecida, em São Paulo. O velório ocorreu nesta quinta-feira, no dia 18, das 8 da manhã às 4 da tarde, no crematório catarinense. A Aviação Nova Itapemirim começou a receber novos ônibus 0 km para a ampliação da sua frota. Neste sábado, dia 20 de janeiro, as primeiras unidades do Marco Polo Paradiso G8 1350, encomendadas pela empresa paulista, saíram da fábrica da Encaoçadora Gaúcha em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As unidades seguirão para a garagem da Suzantur Itapemirim, na cidade de São Paulo, onde passarão pelo processo de documentação e emplacamento antes de iniciarem a operação nas linhas da empresa. O modelo é inédito na frota da Nova Itapemirim, que até então operava somente com a versão Double Decker e 1200 do novo Paradiso. A nova versão era aguardada desde o anúncio realizado pela empresa em novembro de 2023. O novo modelo, que irá compor a frota da empresa, é ideal para viagens de longa distância e oferece um maior espaço para bagagens e encomendas em seu bagageiro, de 1.350 mm. O veículo possui 14 metros de comprimento e 3,9 metros de altura e 2,6 metros de largura. Ao todo, foram 20 unidades do Paradiso G8 1350 adquiridos pela empresa paulista, todas equipadas com chassi Mercedes-Benz O500RSD BlueTech 6, tecnologias da Mercedes-Benz aplicada nos seus motores, para atender às novas normas de redução da emissão de poluentes em vigor no Brasil desde 2023, e motorização OM 460LA de 12,8 litros, que entrega 381 cavalos a 1.600 RPM e 1.900 Nm a 1.100 RPM. Internamente, os veículos contam com 46 poltronas semi-leito equipadas com descanso para pés e pernas, porta-copos, suporte para bolsas, luz de leitura, dutos de ar-condicionado direcionáveis e tomadas USB individuáveis. Além disso, o veículo está equipado com sanitário, geladeira, dispositivo de poltrona móvel para auxiliar no embarque e desembarque de pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, sistema de iluminação e sinalização full LED e tomadas elétricas de 110 volts localizadas no porta-pacotes. A Nova Itapemirim Suzantur informou nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, que programou a retomada de mais uma linha interestadual de ônibus. A ligação entre Rio de Janeiro e Porto Alegre deve começar a operar em 7 de fevereiro de 2024. A data pode sofrer alterações de acordo com fatores externos, como determinação da ANTT. Desde março de 2023, com autorização da Justiça, a Nova Itapemirim, empresa criada pelo Grupo Suzantur do ABC Paulista, está retomando as linhas que eram de responsabilidade da Aviação Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada em 21 de setembro de 2022. Na terça-feira, dia 16, voltou a operar a linha Porto Alegre a Brasília, com ocupação total. As operações são por meio de arrendamento por 2 anos. Fundada em 1948 pelos empresários Olímpio Ribeiro, França,
José Medeiros de Melo e João Bernardes da Silva, na cidade de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. A empresa de ônibus Princesa do Norte tinha em seu início de atividades apenas 8 ônibus. Com a ampliação da frota, a empresa passou a operar também importantes linhas, como as de Santo Antônio da Platina a Curitiba. Em 1961, começou a operar a linha Santo Antônio da Platina a São Paulo. Adquiriu a empresa Nossa Senhora da Aparecida de Vancelau Brás, no Paraná. Em 1981, faz a aquisição da empresa Pássaro Azul, da cidade de Piraju, em São Paulo. No ano 1988, a Princesa do Norte foi vendida para o grupo Franceschini, que atuava na cidade de Curitiba. 8 anos depois, em 1996, a empresa Reunidas Paulista adquire a Princesa do Norte do grupo Franceschini e dá início à renovação da frota, informatizando e treinamento dos colaboradores. Em 2003, o grupo Áurea do Grupo Comporte assume a Princesa do Norte, fazendo uma renovação completa para modernizar toda a frota, além de investir na melhoria no atendimento ao cliente. Entra em forte expansão nos negócios em 2006 ao adquirir a empresa de ônibus José Brambilha. No ano seguinte, a Princesa do Norte adquire as linhas de Lins a Maringá e de Marília a Maringá, da empresa Turimás. Em nova expansão de negócios, a empresa paranaense incorpora a sua operação nas linhas Brasília a Curitiba, atuando com serviços convencional e semileito, e a linha Brasília a Porto Alegre, tudo isso no ano de 2008. Com uma constante renovação de frota e periódicos treinamentos para capacitação de seus colaboradores, a Princesa do Norte hoje atua no transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros e está presente em mais de 7 estados, sendo eles Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Nossas mais parabenizações à Princesa do Norte pelos seus 76 anos de fundação e que venha mais sucesso para a empresa pela frente. Nesta semana, a cidade de Campina Grande, na Paraíba, terá novas linhas de ônibus integradas ao sistema de transporte público. Desde a última terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024, um dos itinerários já deu início ao atendimento nos bairros Portal Campina e São Januário. A partir da quinta-feira, dia 18, entrará em operação a linha no bairro Pedro Gondim. Os moradores de São Januário não eram devidamente atendidos com um itinerário próprio há cerca de 15 anos. De acordo com a STTP, Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, os locais foram selecionados após um estudo realizado pelo órgão. As novas linhas em Campina Grande são a 903C São Januário, a 922 Portal Campina e a 092 Pedro Gondim. Em redes sociais, a plataforma de venda digital de viagens Wimob do grupo JCA anunciou nesta sexta-feira a comercialização de rotas no Nordeste operadas pelo Expresso Guanabara de Jacob Barata Filho. Não é fusão ou parceria, é o chamado Marketplace. A publicação oficial deixa claro que é possível comprar as passagens da Guanabara pelo site ou aplicativo da Wimob. E antes de finalizar, uma última notícia. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o vice-prefeito e secretário do Estado de Estados das cidades, Eduardo Pimentel, inauguraram nesta quarta-feira de 17 de janeiro a linha 250 Ligeirão Norte-Sul, que ligará a Santa Cândida ao Pinheirinho. A entrega foi feita após a conclusão das obras no trecho sul, nas avenidas República Argentina e Winston Churchill. Ao todo, o Ligeirão terá um trajeto de 38 km de ida e volta e reduzirá o tempo de deslocamento em 15 minutos para os passageiros do trajeto ida e volta. A viagem poderá ser feita em até 100 minutos, 15% mais rápido do que as linhas paradoras. A estimativa da Urbis, responsável pela operação do transporte coletivo da capital paranaense, é de que 35 mil pessoas utilizem a linha nos dias úteis. A primeira viagem da linha contou com a presença de músicos que fazem parte da Orquestra de Corda de Curitiba, que regidos pelo maestro Julião Boêmio.
tocaram ao longo de todo o percurso. Ao todo serão 29 ônibus operando na linha norte-sul com intervalo de 3,5 minutos nos horários de pico e de 10 minutos em períodos com menor demanda. Confira as paradas do novo Ligeirão Norte-Sul são elas: Terminal Santa Cândida, Terminal Boa Vista, Terminal Cabral, Estação Tubo Passeio Público, Estação Tubo Central, Estação Eufrásio Correia, Estação Tubo Oswaldo Cruz, Estação Bento Viana, Terminal Portão, Terminal Capão Raso e até chegar até o Terminal Pinheirinho. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.